Pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. E continuando, então, nessas aulas EAD, a gente vai falar hoje sobre tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo especializado, que é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Então, começando pelo tecido cartilaginoso. O que é o tecido cartilaginoso e quais as características? Então, lembrando, o tecido conjuntivo é aquele tecido que tem células em meio a abundante material extracelular. E o que acontece com esse material extracelular, no caso do tecido cartilaginoso? A gente também vai ter células, só que a gente vai ter um material extracelular de característica semi-rígida. Então, ele é bastante firme. E ele, então, pode ser, uma das funções dele é de suportar tecidos. Então, por isso, essa característica dele ser mais rígido. Não confundam, ele é rígido, porém ele não é calcificado. Calcificado é só o osso. Ele é apenas rígido. Rígido por quê? Porque ele tem bastante fibra colágena e tem uma certa elasticidade também, devido à presença de fibras elásticas. Então, outras características do tecido cartilaginoso. Ele não tem vasos e nem nervos, ou seja, ele é avascular e não é inervado. E dessa forma, então, lembrando que ele é parecido com o quê? Com o tecido epitelial, que também era avascular. Sendo assim, a gente já tem uma noção de que esse tecido não pode ter uma grande espessura. Por quê? Porque ele depende dos tecidos adjacentes para levar a vascularização para ele. Esse é um ponto. Ele também não é inervado. E aí nós temos que, ele como um conjunto, por ele não ser inervado, por ele não ter vascularização, ele também não se regenera bem, é outra característica do tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, não se regenera, não tem vasos sanguíneos e não tem nervos. Para que ele serve? Suporte de tecidos moles, exemplo, orelhas, como a gente está vendo aqui na figura, o pavilhão externo da orelha, o nariz, e veja que ele tem uma certa flexibilidade, né? Ele é bastante firme, mas bastante flexível. Nós temos também ele revestindo a árvore respiratória mais densa, mais que compreende a traqueia e os brônquios maiores, que apresentam, então, anéis cartilaginosos em todo o seu trajeto. E nós vamos ver que isso aqui tem uma explicação por que tem esses anéis cartilaginosos. Existe uma certa flexibilidade no pescoço aqui, então é interessante que essa parte que corresponde à traqueia seja firme, porque mantém a luz aberta por conta das cartilagens, mas tenha flexibilidade. Além de ser suporte a tecidos moles, ele também reveste superfícies articulares. Ele tem uma importância muito grande no crescimento dos ossos longos. Veja que todo o osso longo, se a gente pegar, por exemplo, um frango, uma coxa de frango, a gente vai ver que o ossinho, na parte superior, tem uma superfície lisa, brilhante, e que corresponde à porção onde tem cartilagem. Então, os ossos longos, eles vão ter nas epífises, que são essas regiões, recobertas por uma camada bem fininha de cartilagem. Essa cartilagem é chamada cartilagem articular. Só que no momento de formação embrionária, essa cartilagem ocupa um papel muito importante na formação do próprio osso. Veja que todos os nossos ossos longos, eles são feitos em cima de um molde de uma cartilagem. Primeiro, então, aparece o tecido cartilaginoso, para depois sofrer modificações e se transformar em osso propriamente dito. Então, ele é importante, a cartilagem também é uma das funções, é que faz parte, ou ela é importante, essencial, para a formação dos ossos longos. Como que a cartilagem cresce? Ela não deve crescer muito, não, mas ela tem, por exemplo, antes do nascimento, lá na vida intrauterina ou no começo da vida, ela tem uma divisão mitótica normal, como qualquer célula, através da divisão mitótica dos condrócitos, que é a célula da cartilagem, chamam-se condrócitos.
condros quer dizer cartilagem. Então, o condrócito é uma célula cartilaginosa. E depois do nascimento, ou depois de uma certa fase, depois do nascimento, as cartilagens crescem pelo processo de aposição. O que é a aposição? A parte externa da cartilagem, ela é chamada de pericôndrio. E esse pericôndrio, que é uma camadinha que reveste a cartilagem mais externamente, ela pode produzir, ela é feita de tecido conjuntivo denso, mas esse tecido conjuntivo denso, ele pode se diferenciar em células cartilaginosas, que no princípio são chamadas de condroblastos. Então, lembra que agora nós vamos encontrar de novo aquele sufixo, condroblasto e condrócito. E agora que nós vamos ver a diferença entre condroblasto e condrócito. Então, começando, constituição morfológica da cartilagem, se a gente olhasse no microscópio eletrônico, a gente viria mais ou menos esse aspecto. Externamente, olha, essa camadinha aqui, que está representada aqui por essa chave, ela é chamada de pericôndrio, que é rica em fibroblastos e fibras colágenas. E esses fibroblastos, eles podem se diferenciar em condroblastos. Então, depois do nascimento, essas células, para fazer a cartilagem crescer, essas células da periferia da cartilagem, que é chamada de pericôndrio, elas se diferenciam em condroblastos. Para que serve o pericôndrio? É a fonte de nutrição da cartilagem. A gente falou que o tecido cartilaginoso não é nutrido, não tem vaso sanguíneo, então quem fornece a nutrição é a partir desse revestimento que chega a vaso sanguíneo, portanto, as células se nutrem a partir desse pericôndrio. Mas é por isso que o limite de espessura da cartilagem é muito pequeno, é limitado. Muito bem, então, aqui o pericôndrio se diferencia em condroblastos, e esses condroblastos, por sua vez, vão começar a sintetizar o quê? A matriz extracelular da cartilagem. Essa matriz típica, que é semirrígida, que é chamada, então, que é produzida pelos condroblastos da periferia. Então, mais externamente a cartilagem, na região mais periférica, nós temos os condroblastos. E aí, o que acontece? O condroblasto começa a secretar a matriz e vai jogando para fora. Lembra que todas essas fibras, essa substância fundamental, ela tem que ser produzida e jogada para fora, né? Não vai ficar dentro da célula. Então, a célula vai produzindo e vai jogando para o meio externo, formando essa matriz exterior, essa matriz extracelular. Só que aí eles vão também, à medida que eles vão jogando essa matriz para fora, eles vão se afastando da superfície. Veja, eles vão se afastando, e conforme eles vão se afastando, essa matriz vai enrijecendo. Então, vai chegar um ponto em que a matriz vai ficar praticamente totalmente enrijecida ao redor do condroblasto, e aí esse condroblasto não vai mais precisar produzir matriz, porque ela já está enrijecida. Então, quando chega o limite do crescimento da cartilagem, esses condroblastos, eles ficam aprisionados num espaço chamado lacuna. E aí, nessa lacuna, o condroblasto passa a ser chamado de condrócito. Veja que ele mudou a sua morfologia também. Internamente, ele sofre modificações, porque agora, se ele era um condroblasto que sintetizava a matriz, agora ele é apenas um condrócito, ou seja, não tem mais capacidade sintética. Suas células já não... E nem precisa sintetizar mais, não adiantava nada ele sintetizar a matriz, já que aqui a matriz já está enrijecida e não tem necessidade mais de ter mais matriz nesse ponto. Então, o que acontece? O condroblasto, ele se transforma em condrócito na medida que ele vai se afastando da superfície e vai acabar sendo aprisionado num espaço chamado lacuna, como se fosse uma bacia, para conter o condrócito, que aí passa a ser chamado de condrócito. Então, revendo, pericôndrio, na superfície mais externa da cartilagem, eu tenho uma camadinha chamada de pericôndrio, rica em fibroblastos e fibras colágenas. O pericôndrio, ele é capaz desses fibroblastos, eles são capazes de se diferenciar em condroblastos. E esses condroblastos, então, por ser um blasto, ele tem uma alta capacidade sintética e começa a sintetizar matriz. Na medida que ele vai sintetizando matriz, ele vai jogando essa matriz para fora, e
e vai se afastando da superfície. Quando ele chega bem mais para o meio, ele acaba sendo aprisionado, porque essa matriz vai enrijecendo cada vez mais na medida que ela se afasta, ele se afasta da superfície, e ele acaba ficando aprisionado num espaço que é chamado de lacuna. E aí ele passa a ser chamado de condrócito. Condrócito, quando está na lacuna, a gente fala, então, condrócito. Condroblasto, quando está na lacuna, a gente chama de condrócito. Essa matriz cartilaginosa, do que ela é constituída? Por colágeno, mais a macromoléculas de proteoglicanas. Lembra o que era proteoglicanas? Eram as proteínas mais glicosaminoglicanas bem grandes, que no caso aqui, olha, que nem essa molécula aqui, que é uma agrecana, ela é uma molécula bem grande, formada por quê? Por um ácido hialurônico, que no caso é essa GAG, que é essa linha amarela, representa a glicosaminoglicana, que é o ácido hialurônico, e aqui presa a esse ácido hialurônico, nós temos outras proteoglicanas. E aí, na medida que a gente tem várias proteoglicanas juntos, agregadas num ácido hialurônico, a gente chama essa molécula de agrecana. E ela forma uma proteoglicana gigantesca. Tudo isso é uma proteoglicana. Então, esse é o elemento básico da cartilagem. Além disso, nós temos as glicoproteínas adesivas, que particularmente a gente chama de condronectina. Condros, lembrem sempre, condros é prefixo de cartilagem. Nós podemos ter ainda colágeno e elastina também, constituindo essa matriz. E é interessante, olha aqui, mais uma figura mostrando então a fibrila colágena e a proteoglicana aqui, entremeando as fibras, como todo o tecido conjuntivo apresenta, mas aqui particularmente essas macromoléculas sempre são macromoléculas muito densas, por isso que confere essa firmeza para a cartilagem. E aí nós temos água de solvatação. O que é uma água de solvatação? Então, são moléculas de água presas às proteoglicanas. Então, é assim que a cartilagem obtém nutrientes. Enfim, ela prende moléculas de água nessa estrutura toda da cartilagem e acaba, assim, facilitando a passagem de nutrientes desde a superfície, já que depende de absorção, e como não é um tecido mole, um tecido rígido, ela tem que formar canais de absorção. Nesse caso, a água de solvatação fica presa entre essas moléculas da proteoglicana e facilitam, então, a passagem. A água é um solvente para poder passar os nutrientes interessantes para a célula cartilaginosa, para as células cartilaginosas. Então, essa água de solvatação, para vocês entenderem, eu sempre dou o exemplo da gelatina. Então, imaginem a gelatina antes do preparo e depois do preparo. Gelatina antes do preparo, ela está o quê? Ela é um pó e você faz o quê? Você mistura água na gelatina. Quando você põe na geladeira, ela solidificou, você consegue ver essa água fica presa. Essas moléculas de água ficam presas entre as proteínas, que são, no caso da gelatina, por isso essa água é chamada de água de solvatação. É uma molécula que você não consegue extrair a água, você sabe que tem água lá dentro, mas você não consegue botar uma seringa lá e puxar água de uma gelatina, por exemplo. Então, esse é o exemplo e a estrutura, por que é a água de solvatação. São moléculas de água presas em meio a macromoléculas de proteína que dão uma firmeza. E, ao mesmo tempo, tendo água, facilita a passagem dos nutrientes para as células. Aí nós temos 3 tipos de cartilagem. Nós temos a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa ou fibrohialina. Nós temos, então, o seguinte contexto. A cartilagem hialina, qual que é a característica dela? É rica em fibrilas colágenas, essa aqui é a cartilagem hialina. Rica em fibrilas colágenas, e só que essas fibrilas colágenas são do tipo 2, não formam fibras grossas. Lembra que tipo 1 é que forma aquela fibra colágena bem espessa que a gente vê nos outros tecidos conjuntivos. Essa fibrila colágena, ela é uma fibrila delicada, então ela é um pouquinho mais fina e ela, então, constitui, típica na cartilagem chamada cartilagem hialina. E além das fibrilas colágenas do tipo 2, a gente ainda tem outras proteoglicanas, e essas proteoglicanas são caracterizadas por elas apresentarem radicais sulfatos, são sulfatadas.
E a cartilagem hialina é o que a gente mais encontra distribuída no nosso organismo, é que mais tem. Dentre outras coisas que a gente observa em relação a outras funções, outras localizações da cartilagem hialina, primeiro, a gente tem qual a função, uma das funções dela? Formar o primeiro esqueleto embrionário. Lembra que a gente falou lá na frente? Nossos ossos, eles começam a partir de um esqueleto embrionário. E esse esqueleto embrionário, ele é constituído de tecido cartilaginoso, para depois ser substituído por tecido ósseo. E quem é essa cartilagem? O tipo hialino, que dá essa sustentação para começar a formar o esqueleto propriamente dito. Também dá origem ao disco epifisário. O disco epifisário é uma região de crescimento dos ossos longos, que a gente vai ver depois no final, quando a gente estudar tecidos ósseos. E também sustenta as vias respiratórias. Como a gente falou, toda a árvore respiratória é maior, mais luz maior, nós vamos ter sempre peças de cartilagem envolvendo essa luz. Então, qual a localização da cartilagem hialina? Nós temos nas fossas nasais, essa cartilagem aqui, ó, do nariz, foi toda uma cartilagem hialina, na traqueia, nos brônquios, que são as estruturas maiores do sistema respiratório, e também nas extremidades dos ossos longos, porque ela reveste os ossos longos, é um dos papéis que ela tem no nosso organismo. Cartilagem elástica. Qual é a característica? A mesma coisa da cartilagem hialina. Ó, se olhar as duas figuras, a gente observa que é a mesma coisa. Mas as fibras dela, ela é rica em fibras elásticas. Então, naqueles locais onde a cartilagem é bem elástica, tipo a orelha aqui, a parte externa da orelha, a epiglote, a laringe, que estão internas aqui do sistema respiratório, elas têm maior elasticidade. Então, são ricas em fibras elásticas. Veja como elas estão construídas. Olha só, a imagem morfológica é muito parecida. Só que assim, aqui, a cartilagem hialina. Então, o que a gente tem aqui na periferia? Nós temos pericôndrio de um lado e do outro. Lembrando que sempre a cartilagem é bem estreitinha. Então, pericôndrio aqui na periferia. Esses pericôndrios se diferenciam em condroblastos no primeiro momento e depois eles vão se transformando em condrócitos. Esses espacinhos claros representam a lacuna. Existe isso aqui? Não, na verdade, isso é um artefato técnico. Na verdade, o condrócito aqui, ele retraiu e formou esse espacinho branco. Isso só na técnica de confecção da lâmina. Ele não existe, esse espaço não existe na cartilagem do ser vivo. Isso aqui é um artefato de técnica. Então, aqui, ó, pericôndrio na periferia, condroblasto logo a seguir, são células um pouco menores, depois no centro da cartilagem nós encontramos os condrócitos. Aqui é a mesma coisa, periferia, pericôndrio, condroblastos e mais no centro os condrócitos. As fibras elásticas aqui são visualizadas por uma coloração especial. Lembrando que a fibra elástica sempre ela não é bem visível pela coloração HE. E onde a gente observa a cartilagem elástica, nós já falamos, epiglote, laringe e orelha externa. E a característica dela, por ela ter na matriz extracelular, ser rica em fibrilas colágenas do tipo 2. E a última cartilagem é chamada de fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, sinônimo. Ela é praticamente nem quase parece uma cartilagem, ela só parece com cartilagem porque ela tem um empilhamento de células aqui, tá vendo essas séries de células aqui? Essas células aqui são típicas do tecido cartilaginoso. Então, a gente considera ela como uma cartilagem. Ela é rica em fibras colágenas e ela dá uma grande, ela é muito resistente. Então, ela está presente nos locais onde tem muita tensão, muita força, que nem discos intervertebrais, um local que tem que ter apoio às vértebras e também sofrer trações bem fortes. Na síntese pubiana, a síntese pubiana é essa região aqui em que encontra aquela parte do osso da bacia. Veja como isso é importante. Na hora do parto, veja que existe uma força muito grande que se coloca nessa região. Imagine se
cartilagem não fosse super resistente. Então, isso é uma característica muito importante. Ela é resistente assim porque ela é basicamente constituída por muitas fibras colágenas do tipo 1, bastante resistentes. São resistentes ao estiramento. Ela não possui pericôndrio na vida adulta, então ela não tem pericôndrio. E ela se localiza onde? Nessas regiões sob forte tensão. Inserções tendíneas, o que é inserção tendínea? Aquele ponto que o músculo se insere no osso. Então, entre o músculo, entre o tendão e o músculo, ainda tem esse pedacinho de cartilagem, que é a fibrocartilagem. A síntese púbica, que é essa região da pubis, que a gente já mostrou aqui, os discos intervertebrais e os meniscos, que nós temos nas articulações maiores do joelho, nós temos os meniscos. Então, nessas regiões onde tem forte tensão, onde está sob forte tensão, existem peças de cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Então, aqui, pessoal, a gente finaliza o tecido cartilaginoso e vamos agora dar sequência ao tecido ósseo. Para não deixar o vídeo muito comprido, eu vou dar um stop agora para o vídeo e a gente continua depois com o tecido ósseo, ok?